Olá meninos, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa da 5ª classe. Então, estão preparados para a aula de hoje? Na aula de hoje, nós iremos falar dos seguintes assuntos. Debate, vamos definir e propor uma estrutura do debate e sobre a gramática iremos falar dos verbos transitivos e intransitivos e a voz passiva e ativa. Vamos começar a nossa aula de hoje com leitura de um texto. Vamos ler juntos. Na aula de português, a professora diz: hoje vamos discutir sobre a educação em África. Professora, o que acham da educação em África? A Wanga responde: é boa, mas há muitas coisas por melhorar. E a professora volta a perguntar: o que se deve melhorar? O Ruka responde: aumentar o número de escolas. Há aldeias sem escola por perto. E o Abdul diz: é isso. Alguns alunos percorrem longas distâncias para chegar à escola. Depois chegam atrasados e muito cansados, assim não estudam bem. Foi a vez da Chiluva. Ainda há alunos que estudam debaixo das árvores, sem carteiras, sem livros e outros materiais. E foi a vez da Sofia. Por isso, muitos alunos acabam por abandonar a escola. E o Luciano diz: sim, a pobreza, as guerras e os desastres naturais levam os alunos a abandonarem as escolas. Depois foi a vez da Nikiwi falar. Há meninas que também abandonam a escola para se casarem, mesmo ainda novas. Então a professora pergunta: o que fazer para resolver tudo isso? O César responde: eu acho que se devem construir mais escolas próximas das aldeias. E a Maimuna diz: também devemos combater o analfabetismo e casamentos prematuros. E depois a professora conclui: disseram bem, meninos. África é um continente pobre e isso afeta a educação. As guerras e desastres naturais levam as pessoas a se deslocarem para lugares mais seguros, abandonando os estudos. Mas há muitos esforços em África para melhorar a educação, contando com o apoio dos países desenvolvidos. Há também programas de educação da mulher. Então, meninos, gostaram do texto? Ele fala da educação em África e no nosso país também. Então, vamos ver se compreenderam bem. O texto que lemos apresenta uma discussão. Pergunta número 1. Qual foi o tema da discussão? A educação em África. Correto. Pergunta número 2. Os alunos falaram de problemas na educação em África. Enumera alguns: má qualidade de algumas escolas, falta de materiais de estudo, abandono às aulas, casamentos prematuros das alunas. Correto. Pergunta número 3. Que soluções a esses problemas os alunos sugerem? A resposta é: construir mais escolas, combater o analfabetismo e os casamentos prematuros. Correto. Debate é uma discussão entre várias pessoas sobre um tema. O debate é conduzido por um moderador, aquele que faz perguntas aos participantes na discussão. Como é que é a estrutura do debate? Temos uma introdução, que é a apresentação do assunto que será discutido. Temos a própria discussão, em que cada participante defende suas ideias. E a conclusão, o moderador apresenta as conclusões alcançadas. Num debate, devemos saber o seguinte: ouvir os outros e esperar a nossa vez para falar. Num debate, usam-se expressões para criticar e para dar sugestões. Exemplo de expressões para criticar: não está correto.
Não devias ter dito assim. E exemplo de expressões para dar sugestões. Acho que devias ter dito desta forma. Podia ser assim. E sobre a gramática, iremos falar da voz ativa e voz passiva. O verbo pode apresentar-se na voz ativa ou na passiva. Voz ativa. A forma verbal indica que o sujeito pratica a ação. Temos aqui o exemplo. O Luciano come a banana. Então, o Luciano, que é o sujeito, pratica uma ação que é comer a banana. E na voz passiva, a forma verbal indica que o sujeito sofre a ação praticada por outro. Temos o exemplo: a banana é comida pelo Luciano. A voz passiva forma-se com o particípio passado do verbo principal acompanhado pelos tempos do verbo auxiliar ser. Temos aqui o exemplo: os meninos jogam a bola. E na voz passiva, a bola é jogada pelos meninos. Então temos o verbo ser e o verbo principal, que é jogar, no particípio passado. A Chiluva partiu o copo. O copo foi partido pela Chiluva. Temos o verbo ser e o verbo principal no particípio passado. O papá comprará o livro. Na passiva, o livro será comprado pelo papá. O verbo auxiliar ser e o verbo principal no particípio passado. Nota: só tem em passiva os verbos transitivos, aqueles que têm complemento direto. Exemplo: pintar, partir, comer, vender, comprar, jogar, escrever e outros. Na passiva, aquele que pratica a ação é chamado agente da passiva. Exemplo: pelos meninos, nesta frase. Pela Chiluva, na segunda frase. E pelo papá, na terceira frase. E agora vai saber mais dos verbos transitivos e intransitivos. Vamos a isso. Verbos transitivos são aqueles que têm um significado incompleto. Precisam de outros elementos ou complementos para completar o seu sentido. Temos aqui o exemplo: o Said comprou. Precisa de um elemento para completar o sentido. Comprou o quê? Comprou um livro. Então, a frase fica correta quando temos o complemento. A segunda frase: o papá usou. Assim só, a frase não tem sentido. Temos que completar-lhe o sentido. Usou o quê? O chapéu. Então fica: o papá usou o chapéu. Verbos intransitivos são verbos que não precisam de outros elementos para completar o seu sentido. Têm significados completos. Por exemplo, a Rebeca dorme. Tem um significado completo. O menino chora. Também tem o significado completo. Perceberam esta matéria dos verbos transitivos e intransitivos sobre a voz passiva e voz ativa? Então vamos exercitar. Pergunta número 1. Nas frases abaixo, quais apresentam o seu sentido completo? As frases são: o José largou, a Chiluva pediu, a Rita caiu, os meninos dormem. Quais são as frases corretas? A Rita caiu e os meninos dormem. Estas frases têm o seu sentido completo, correto. Na pergunta número 2, dá sentido às frases incompletas. Temos a primeira frase: o José largou, e a segunda frase: a Chiluva pediu. Vamos completar estas frases. Pode ficar assim: o José largou a sacola, ou então o José largou a enxada, ou um outro material. E a segunda frase: a Chiluva pediu a pasta ao colega, ou então a Chiluva pediu permissão para sair, ou pode pedir uma outra coisa. Pergunta número 2. Coloca os seguintes verbos no lugar certo da tabela.
Os verbos são atirar, morrer, casar, oferecer, obedecer, levantar, dar, sentar, cantar, dizer, escrever, amar, brincar, responder. Temos aqui a tabela para preencher com estes verbos transitivos, aqui, intransitivos. Como é que fica? Qual é o grupo de verbos que ficam aqui? Atirar, correto? Oferecer, obedecer, dar, dizer, amar, responder. São verbos transitivos. E intransitivos? Morrer, casar, levantar, sentar, cantar, escrever, brincar. Correto. Agora, indica as frases que estão na voz passiva. Quais são as frases que estão na voz passiva? A linha B, o carro é consertado pelo mecânico. A linha D, a operação de matemática foi resolvida pelo professor. F, o livro foi guardado na estante pelo Said. E H, os alunos serão avaliados pelo professor. Correto. Pergunta 2. Indica nas frases passivas o agente da passiva. A linha A, o carro é consertado pelo mecânico. A resposta é pelo mecânico. Correto. A linha B, a operação de matemática foi resolvida pelo professor. Qual é o agente da passiva? Pelo professor. Certo. A linha C, o livro foi guardado na estante pelo Said. Qual é o agente da passiva? Pelo Said. Certo. A linha D, os alunos serão avaliados pelo professor. O que é que está correto? Pelo professor. Certíssimo. Pergunta 3. Agora, passa as frases que estão na voz ativa para a passiva. A linha A, a frase é: o Marcos bebe água. Como é que fica na passiva? A água é bebida pelo Marcos. Correto. A linha B, o Ricardo apanhou uma caneta. Como é que fica na passiva? Uma caneta foi apanhada pelo Ricardo. Correto. A linha C, os alunos semeiam plantas. Plantas são semeadas pelos alunos. Certo. E assim chegamos ao fim desta aula, queridos alunos, em que nós vimos os seguintes apontamentos: debate, definição de debate, a estrutura de um debate, e sobre a gramática vimos os verbos transitivos e intransitivos e a voz passiva e ativa. Para saberem mais sobre estas matérias, consultem o vosso manual de língua portuguesa e também consultem gramáticas. Meninos, continuem a estudar bastante, mas brinquem também. Até a próxima aula. Tata!